apóstolo Almir tem uma igreja em Nova York, uma igreja maravilhosa, abençoada, um povo cheio da graça de Deus, uma família linda que serve ao Senhor, e tem sido para nós um privilégio recebê-lo nessa casa, para um tempo tão especial, tão libertador e tão profético da parte do Senhor. Então quero te dizer aquilo que eu sempre digo: tem profeta na casa, tem profeta na INIC hoje, para a glória de Jesus. Eu queria que você recebesse o apóstolo Almir aplaudindo ao Senhor nessa manhã, em nome de Jesus. Bom dia, graça e paz, paz do Senhor, paz de Deus, Shalom Adonai, amém? Quem está feliz com Jesus, diga amém. Confesso que quando encontrei o pastor Carlos hoje de Brus, eu fiquei com medo. Falei, meu Deus, eu estou sentindo tanto calor, e algumas pessoas com brusas, né? É o clima do Brasil. Para nós esse clima aqui é maravilhoso, para nós é verão. Você acredita que eu pulei na piscina esses dias? Lá em Minas, que é mais frio que aqui. Congelou um pouco, mas foi bom. E eu estou muito feliz de estar aqui com vocês esses dias. É tão bom estar entre amigos, entre família, entre irmãos em Cristo. Pastor Carlos tem sido assim uma bênção para nós, ali na América, todas as vezes que está ali conosco. E estará novamente, né, se Deus assim nos permitir, em setembro, para dias também de ministrações, de retiro de pastores, porque, irmãos, Deus tem nos mostrado a cada dia que pastores são homens como qualquer outra pessoa, e nós pastores também precisamos de ministrações, precisamos sentar para ouvir, e é isso que a gente tem passado ali para os pastores na América, e temos conseguido, pela graça de Deus, reunir pastores de várias denominações para sentar, ouvir e receber. E tem sido um refrigério realmente esses retiros de pastores. Tivemos um em janeiro em Nova York, agora em setembro teremos outro ali na região da Flórida, e com vários pastores dos Estados Unidos, do Brasil e de outras nações estarão conosco. Orem por nós, para que esse retiro seja uma bênção, porque se os pastores são abençoados, o rebanho também é, a igreja também é, a nossa geração é, amém? Então Deus tem nos dado essa direção. Estamos aqui ministrando esses dias, falando sobre libertação, desde sexta-feira, fazendo um seminário de libertação. Eu quero encorajá-los, se possível, você adquirir um dos nossos livros. Eu não consegui trazer todos. Pela graça de Deus, nós estamos com 16 livros na área de libertação. Eu trouxe um que também já teve aqui em outra oportunidade, que é a libertação do sangue. E a libertação do sangue pelo sangue de Jesus é uma tremenda revelação do que nós precisamos fazer para que o nosso sangue seja liberto. Quando falamos do nosso sangue, estamos falando da nossa família, da nossa casa, dos nossos filhos, para que eles possam receber também a bênção de Deus. Então é uma revelação tremenda que Deus nos deu na África, e eu preciso sempre estar falando da África, porque quando a gente começou a ir na África, 10 anos atrás, Deus nos falou que ali seria um local de muito aprendizado, e tem sido, nesses últimos 10 anos, fazendo missões em Moçambique, e fazendo também libertações. Deus tem nos dado grandes revelações para libertar aquela nação, aquele povo. Mas aí o Espírito Santo fala com a gente, não é só para essa nação, são para todas as nações. Então são livros que trazem revelações tremendas de libertações. Também eu trouxe alguns da série, que é esse daqui, Maldições na Vida Financeira, onde falamos no seminário. E esse daqui é um remédio específico para a libertação na vida financeira, onde temos a oração para que a pessoa seja livre de toda maldição que porventura esteja nas suas finanças. Também falamos sobre maldições hereditárias, é um outro livro pequeno. Aqui fala sobre família, sobre problemas que se repetem.
enfermidades e vícios, perturbações que estão se repetindo de geração em geração. Então é uma chave de libertação para a família. E falamos também na área sexual, ontem falamos à noite, algo muito forte. É claro que o livro tem muito mais conteúdo, né? Não tem como a gente falar tudo numa ministração, aquilo que está no livro. Mas aqui tem muito mais informações, versículos bíblicos, para que as pessoas sejam livres na área sexual, para que essas opressões sejam quebradas e você tenha uma liberdade em nome de Jesus. Trouxe alguns livros também que falam sobre milagres, como esse, Curando os Enfermos, que é um livro que te leva a crer que Deus pode fazer milagres na sua vida. E esse também, do Randy Clark, um presente que eu ganhei do apóstolo Edno Melo, Deus de Milagres, faça exatamente o que Jesus disser. Então é um livro que te leva a crer que Deus pode fazer milagres na sua vida, amém? E nesta manhã tão especial, eu quero compartilhar uma revelação que Deus tem nos dado nesses últimos anos, que é a libertação do Gadareno, que é um livro também que foi gerado nesses últimos 3 anos. Deus começou a falar comigo de uma forma muito forte sobre o Gadareno, no Rio de Janeiro, quando eu estava ministrando na cidade de Teresópolis. Na realidade eu falo sobre o Gadareno há muitos anos, há mais de 25 anos. Eu ministro sobre a libertação do Gadareno, porque ela é a chave de todas as outras libertações. Quando a gente lê Marcos capítulo 5, se você tiver a sua Bíblia ou o seu celular, você pode abrir aí, fala sobre a libertação deste homem. E é importante a gente entender o contexto, porque às vezes a gente lê um texto da Bíblia, e todos nós somos assim, e a gente não para, não é, pastor, para estudar o contexto, a realidade, a geografia, a história que está por trás daquele texto bíblico. E aí o Espírito Santo me chamou a atenção de uma forma muito forte. Nós podemos ler aqui alguns versículos, que também você tem ele na apostila de libertação que nós usamos. Marcos capítulo 5 diz: e chegaram ao outro lado do mar, a província dos Gadarenos. E saindo ele do barco, e Jesus saindo do barco, lhe saiu ao seu encontro dos sepulcros um homem com espírito imundo. Então observe, vamos parando aqui nos versículos. Era um homem que vivia onde? Nos sepulcros. Era um homem que vivia atormentado, a sua habitação era sepulcros. Ele já não estava mais com sua família, com a sua casa, com seus filhos, com seus pais, com seus irmãos. Ele estava vivendo isolado. Quanta gente vive assim, no isolamento, sozinho, sem comunhão, sem comunicação, sem intimidade. E muitas pessoas perdem tudo. E observe que ele estava, a Bíblia diz, um homem com espírito imundo. Era um espírito de imundícia. Ele andava nu, ele morava no cemitério. Olha o versículo 3: o qual tinha sua morada nos sepulcros, e nem ainda com cadeias podia alguém prender. Versículo 4: porque tendo sido muitas vezes preso com grilhões e cadeias, as cadeias foram por ele feitas em pedaços, e os grilhões em migalhas, e ninguém o podia amansar. Então observe que ele era extremamente violento, extremamente rebelde. Ele quebrava as cadeias, quebrava as algemas. Era impressionante a força sobrenatural que estava sobre a vida dele. Talvez você já viu pessoas assim, que elas não são normais, é muito além da força física, não é? De fazer coisas assustadoras. Pessoas que têm comportamentos que na realidade eles estão debaixo de um poder das trevas, não é? A gente sabe que existem bandidos, por exemplo, que eles têm tanto pacto com as trevas, que nenhum policial encontra eles.
Ele pode ser fechado por grupos de policiais, ele consegue desaparecer. Porque são demônios que fazem isso, são espíritos que conseguem fazer a pessoa ter uma agilidade, uma esperteza muito além do normal. E nesse caso aqui, eram demônios de extrema violência, mas ele tinha outros espíritos. Observe o versículo 5, diz: e andava sempre de dia e de noite, clamando pelos montes e pelos sepulcros, e ferindo-se com pedras. Ou seja, ele tinha um comportamento de loucura, clamando pelos montes. Ele não tinha domínio, ele andava gritando pelas ruas. Esse era o comportamento dele, ele era andarilho. Ele já não tinha mais controle nenhum. Ele realmente assustava toda aquela região de Gadara. Quando falamos de Gadara, que é a região dos gadarenos, tive a grata oportunidade de visitar esse lugar alguns anos atrás, em uma das viagens em Israel, e na realidade era quando eu estava começando a escrever esse livro. Gadara não fica tão distante de Israel. Dá para você ir de carro ou de ônibus, ou então de barco. Ali exatamente naquela região de Tiberíades, Cafarnaum, que é bem próxima ao mar da Galileia, é possível você pegar um barco e atravessar até o outro lado, aonde está Gadara. Hoje Gadara não existe, são escombros, são apenas restos de uma história, de uma cidade, de um povoado antigo, mas que está na Bíblia. Gadara fazia parte de um grupo de 10 cidades chamado Decápolis. E entre essas 10 cidades, uma cidade muito conhecida chamada Damasco, que vamos falar daqui a pouco sobre Damasco. Então você observa que não era tão distante, porém era fora de Israel. Era fora dos limites ali da nação de Israel. E a Bíblia diz aqui que, no versículo 6, que quando ele viu Jesus, ao longe ele correu e adorou. E clamando com grande voz disse: que tenho eu contigo? Versículo 7. Que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Conjuro-te por Deus que não me atormentes. Observe que os demônios, quando eles se aproximam de Jesus através do gadareno, eles reconhecem quem Jesus era. Eles viam quem Jesus era, eles disseram: que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo. Muitos discípulos não conseguiam ver quem Jesus era, mas o mundo espiritual via, e o mundo espiritual sabe. A pergunta é: nós sabemos quem Jesus é? Você já sabe quem Jesus é? Porque tudo isso faz diferença quando nós falamos de libertação. Quando nós falamos sobre ser liberto, alcançar a libertação, ou até mesmo fazer libertação, a pergunta é: você sabe quem Jesus é? Porque muitas pessoas olham para Jesus e vê como: ah, Jesus é o filho de Maria, aquele menino da manjedoura. Quem é Jesus? Ah, Jesus é aquele homem da cruz com a cabeça meio reclinada, sim. Os demônios dizem: nós sabemos quem tu és. Tu és o Filho de Deus. Tu és o Emanuel. Tu és aquele que havia de vir. Quem é Jesus para você? A pergunta é essa. Quando eu reconheço quem Ele é, não haverá poder das trevas que terá domínio sobre a minha vida. Quem crê diz amém. Aplaude, glorifique o nome de Jesus. Aleluia. Porque quando nós temos essa fé, há uma conexão com o sobrenatural. Há uma conexão com aquele que tem todo poder. No versículo 8, os demônios diziam, o versículo 7, eles falam: que tenho eu contigo. No versículo 8, Jesus dizia: sai deste homem, espírito imundo. E perguntou-lhe: qual é o teu nome? Ele respondeu: Legião, porque somos muitos. Uma legião são cerca de 6.000 espíritos. Uma legião, 6.000.
estavam todos ali, conectados naquele homem chamado Gadareno, que andava nu, que cortava o seu corpo, que morava no sepulcro. Aí você vê todas as manifestações dos espíritos. Porque hoje existem muitos nomes dados aos espíritos pelas religiões, não é? Cada religião que acredita nos espíritos, como Candomblé, Umbanda, Quimbanda, Mesa Branca, seitas religiosas como Xexenoê e Hare Krishna, e as crenças hinduístas, dão nomes aos espíritos, mas a Bíblia, a palavra de Deus, os nomes dados aos espíritos são referentes às obras deles. Então eles são espíritos de enfermidade, eles são espíritos de loucura, eles são espíritos de perversão sexual, eles são espíritos de morte. Esses são os nomes. Qualquer lugar do mundo que a gente vai fazer libertação, eu não preciso exatamente saber o nome específico da religião, da crença. A questão é o que está acontecendo. Normalmente, aquilo que a pessoa está tendo é o sinal de qual é o espírito que está ali. Então a gente não precisa saber. Na África, por exemplo, eles têm outros nomes. Na Europa são outros nomes, dados pelas religiões. No Japão são outros nomes. Mas na realidade, no mundo espiritual que nos cerca, os nomes deles são referentes às obras. Pode ser o espírito de engano, pode ser o espírito de loucura. Uma vez expulsei um espírito que causava dor de dente. Aí você não vai chegar amanhã, pastor Carlos, eu estou com um espírito aqui atrás, aqui que está. Nem sempre a dor de dente vai ser um espírito. Mas naquele caso era, porque a pessoa estava gastando muito dinheiro para poder arrumar o dente e não parava. E era o espírito que queria deixar aquela pessoa louca, de tanta dor. E quando confrontei ele manifestou e disse que era o espírito de luz. Olha que nome bonito, dado pela crença do kardecismo. Mas era um espírito maligno. Então muitas vezes, algumas coisas que as pessoas têm, que às vezes parece normal, mas pode ser espiritual. Pode ser espiritual. Pode ser uma ação maligna que está ali para destruir a vida daquela pessoa. Porque, irmãos, esse homem chamado Gadareno, ele não nasceu no cemitério. Ele nasceu na casa dele, a mãe, mas ele começou a crescer e os espíritos malignos começaram a ter acesso. Por que eles tiveram acesso a ele? Primeiro ponto é a cultura. Ele vivia numa cultura pagã. A terra dos gadarenos, eles adoravam ídolos, eles se encurvavam, eles faziam pactos com os espíritos malignos. E ali, ele foi recebendo vários espíritos de vários lugares, e a vida dele se tornou um tormento. No versículo 9, Jesus pergunta qual é o teu nome, ele diz Legião. Versículo 10, ele começou a falar para Jesus, os demônios começaram a pedir para Jesus para que não fossem mandados embora daquela região. Não é interessante isso? Daquela província. Todos aqueles demônios rogaram, dizendo: manda-nos para aqueles porcos, para que entremos neles. Versículo 13, e Jesus lhe permitiu. E saindo aqueles espíritos imundos, entraram nos porcos, e a manada se precipitou por um despenhadeiro no mar, e eram quase 2.000, e afogaram no mar. Vou te fazer perguntas e vou te dar respostas. Primeiro, por que os espíritos pediram para Jesus autorização para entrar nos porcos?
É a primeira pergunta. Segundo, por que Jesus permitiu? E podemos fazer mais uma pergunta. Por que por que os porcos se precipitaram no mar? Não é? Será que é aí que nasceu o Palmeiras? Não acredito que não, né? Brincadeira. Por que será que os espíritos pediram para entrar nos porcos? Segundo, por que Jesus permitiu? Terceiro, por que eles se afogaram no mar? Vou te dar a resposta. Você pode escrever, pode anotar, ou pode ler o livro. Eles pediram para entrar nos porcos, porque os porcos já eram deles. Você sabe que na lei de Israel, na lei judaica, os judeus não são proibidos de comer carne de porco, até o dia de hoje. E quais eram os animais sacrificados em Israel? Principalmente cordeiro, ovelhas. Então os povos pagãos ali estabeleceram o sacrifício dos porcos. E a crença nos deuses que eles adoravam, que era Baal e outros deuses, eles sacrificavam os porcos para os espíritos e para os seus deuses, para as suas crenças. Então os porcos eram sacrificados, eram criados para serem sacrificados. Então quando os demônios pedem para entrar nos porcos, eles estavam pedindo algo que eles tinham direito, porque era deles. E Jesus não pôde proibir, porque tem coisas que Deus não pode proibir, quando o inimigo tem direito. Deu para entender, sim ou não? Deu para entender, sim ou não? Se a pessoa está invocando espírito, eles vão entrar na vida daquela pessoa. Deus não pode proibir. Quando há uma legalidade, quando há um direito, nem Deus pode dizer não para o diabo. Posso fazer isso? Pode. Tem um direito, tem uma porta aberta. Quem está entendendo? Essa é a questão. Se nós dermos lugar para o inimigo, através do pecado, ele vai entrar sim, porque ele tem direito. Se eu estou fazendo aquilo que é errado, se eu estou pecando, se eu não perdoo as pessoas que me feriram, o inimigo vai ter direito de me atormentar. Nem Deus pode proibir, porque há uma legalidade, existem leis no mundo espiritual, e Deus não pode ir contra a palavra dele. Quem está entendendo isso? Já houve muitas pessoas que nós oramos por libertação, que Deus falou comigo, enquanto essa pessoa não perdoar, não tem como ela ser liberta. Pode orar, pode ungir do pé à cabeça, se a pessoa não liberar o perdão, não tem como Deus fazer o milagre que ela precisa, porque é bíblico. Perdoar é o ensinamento da oração do Pai Nosso, que milhares de pessoas fazem todos os dias, mas não vivem. Pai, perdoa os nossos pecados, como perdoamos aos nossos defensores, ou os nossos ofensores. Aí sai dali, já vai quebrar a cara do vizinho, já vai bater na mulher, na esposa, no marido. Então você acha que Deus vai impedir do espírito maligno fazer o que ele quer? Que é destruir aquela pessoa? Observe que o gadareno, que era um homem possuído por uma legião de demônios, estava num processo de libertação. Jesus estava libertando ele, sim ou não?
E nesse processo, e daqui a pouco eu vou falar para você, qual foi a porta, qual foi a chave da libertação do gadareno, porque teve uma chave. Ele era um possesso. A maior parte do tempo ele estava possuído por espíritos malignos. Mas ele teve um encontro com Jesus. E eu vou explicar, porque todas as vezes que eu pregava sobre o gadareno, eu ficava inquieto no meu espírito, perguntando a Deus, o que gerou a libertação desse homem? Porque teve uma chave, teve algo ali que destravou. O que foi? Ele era um homem que vivia na cultura pagã, invocava espíritos, a família dele toda, todo mundo invocava, ele recebia legiões de demônios, e de repente Jesus chega, e os demônios dizem, permita entrar nos porcos, e aquela porcada fica endemoniada. O porco já é um animal meio feio, né? Que a gente às vezes tem até medo, né? Agora você imagina um porco endemoniado. Pode imaginar o que é 2.000 porcos endemoniados. E eles dispararam em direção ao mar. Lembra das perguntas que eu fiz? Já dei 2 respostas, né? Porque os demônios pediram para entrar? Tinham direito, tinham legalidade. Porque Jesus permitiu? Porque tem coisas que nem Deus pode proibir. A terceira é, por que os porcos foram para o mar? Porque na realidade, quem foi para o mar foram os espíritos. Eles foram para o abismo. Porque o mar é um dos abismos de demônios. Uma das habitações de espíritos malignos são as profundezas do mar. Quem está entendendo isso? Então eles foram para o abismo. Foram para o abismo, para a morada deles, para a habitação deles. E quem eles estavam levando para o abismo? O gadareno. Mas Jesus entrou na vida dele. Jesus interrompeu o processo. Se Jesus entrar na sua vida, o seu processo de destruição vai parar. Porque na realidade a Bíblia diz que todos nós pecamos e destituídos estamos da glória de Deus. De uma forma ou outra, espiritualmente, todas as pessoas estão sendo levadas para um abismo sem volta. Porque os demônios estão condenados ao abismo e eles não querem ir sozinhos para lá. A não ser que Jesus entre na sua vida. A não ser que no meio do caminho da sua jornada física, você tenha um encontro com Jesus e conheça aquele que tem o poder de nos libertar das trevas. Porque ninguém será liberto ou salvo se não ter um encontro com Jesus. Ele disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai se não for por mim. A pergunta é, qual é a chave da libertação desse homem? Ele vivia em Gadara. Gadara não era um lugar tão distante de Israel. Você sabe que por mais de 2 anos, Jesus viveu em Cafarnaum. Cafarnaum é uma das cidades ali próximas ao mar da Galileia, a cidade dos pescadores, a cidade de Pedro e outros apóstolos que eram pescadores, André. E ali na cidade de Cafarnaum até hoje, quando você visita Israel e você vai para Israel em nome de Jesus, quem crê nisso? Porque é Deus que vai te levar, não é o seu dinheiro, é Deus. Quem crê? A pessoa fala assim, não, eu não tenho dinheiro. Não, você precisa ter fé. Dinheiro você vai para Nova York, vai para Roma, mas para Jerusalém é a fé que vai te levar lá, e aí o dinheiro vai ser de menos. Quem crê diz amém. E quando você chegar lá em Cafarnaum, você vai tirar aquela foto lá, porque lá está escrito Cidade de Jesus. Está lá até hoje.
Cafarnaum não existe mais, mas está lá. Jesus morou mais de 2 anos em Cafarnaum. Era como uma sede missionária, era como um local onde ele pregava, onde ele ensinava, onde ele curava os enfermos, onde ele fazia discípulos ali em Cafarnaum. A Bíblia diz que milhares de pessoas eram curadas em Cafarnaum. E as pessoas vinham de todos os lugares de Israel, fora de Israel, porque muito perto do mar da Galileia. Então eles vinham da Jordânia, eles vinham da Síria, eles vinham da Líbia, eles vinham de Gadara para ouvir Jesus. E quando chegavam ali em Cafarnaum, eles eram curados. A Bíblia diz que Jesus curou milhares de pessoas em Cafarnaum. Loucos, cegos, aleijados, surdos, curados. E eles voltavam para suas casas dizendo o quê? Eu fui em Israel e conheci um homem chamado Jesus, e ele me curou. A Bíblia diz que a fama de Jesus se espalhou por todas as regiões e países ao redor de Israel. A fama. Quem é que te curou? Quem é que curou sua filha? Quem é que curou seu filho? Quem é que mudou? E eles falavam o quê? Jesus. Jesus de Nazaré. Jesus, aquele que mora lá em Cafarnaum, lá em Israel. Então eles vinham e levavam as notícias. E lá em Gadara, um homem endemoniado ouvia essa história. Escutava, porque naquela época não tinha WhatsApp, não tinha Facebook, não tinha internet, mas tinha o boca a boca. E eles falavam, eles entravam nas cidades, espalhavam as notícias do que estava acontecendo em Israel, porque a fama deles se espalhou. E o povo que habitava na sombra e região da morte, uma luz brilhou. Ali, Cafarnaum, Zebulon, e aquelas cidades todas ali ao redor, vendo, ouvindo, recebendo milagres, libertações tremendas. Primeira libertação que Jesus fez foi dentro de Cafarnaum. Então essa notícia se espalhou por toda aquela região e chegou lá em Gadara. E aí nós vamos entender a chave da libertação do gadareno, que é também a nossa chave. Marcos capítulo 5, versículo 1 diz que Jesus chegou do outro lado, lá em Gadara. Quando a gente lê o capítulo 4 de Marcos, diz que uma grande tempestade veio contra o barco de Jesus, tentando afundar o barco. Era um levante satânico contra o barco de Jesus, e ele repreende o vento e repreende o mar, e eles se acalmam. Quem está entendendo isso? Porque Jesus tinha um propósito: chegar do outro lado, chegar do outro lado do mar. E Jesus, quando ele chega do outro lado, esse homem que estava no sepulcro, quando ele vê Jesus, ele vem correndo para adorar Jesus. No versículo 6, quando ele viu Jesus ao longe, ele correu e adorou. Essa foi a chave da libertação desse homem. Ele reconhecer quem Jesus era. Porque só existia uma coisa na mente do gadareno, que ele tinha aprendido na sua crença pagã: a quem eu adorar, eu me torno um com ele. Olha para você ver a profundidade dessa revelação. Ele não sabia muito sobre os profetas de Israel, não sabia muito sobre o Velho Testamento, as leis judaicas, mas ele tinha só uma crença na mente dele, que ele aprendeu com a sua religião pagã: a quem eu adoro, eu me conecto com ele, me torno um com ele. Então ele não esperou muito. Quando ele viu Jesus, ele correu
para adorar, porque a adoração te conecta com quem você adora, e aí todas as bênçãos virão sobre a sua vida e te alcançarão. Quem crê diz amém, e aplaude, glorifique, exalte o nome precioso de Yeshua. Era a chance dele, era a oportunidade que ele tinha de adorar, de reconhecer quem Jesus era. Quando ele adora Jesus, ele está reconhecendo que Jesus é Deus. Ele é Deus e ele pode me libertar. E só ele pode me libertar. Lá na África, alguns anos atrás, fazendo libertação em uma das igrejas, na hora que a gente começou a libertação, que eu falei, agora vai ser o momento de você ser liberto, um homem ficou possuído de demônios no fundo da igreja, e eu só vi aquelas cadeiras se levantando e pessoas saindo da frente. Eu falei, ninguém coloca a mão nele, porque esse espírito que está nele vai trazer ele aqui na frente. Imediatamente ele veio no meio da igreja, possuído de demônios, e se ajoelhou na minha frente. E o pastor que estava atrás de mim disse assim, ó, esse homem aí é louco. A maior parte do tempo ele tem atitudes de loucura, andando pelas ruas, gritando e ameaçando as pessoas. Eu sei que aquele homem ficou ajoelhado ali na frente, e eu comecei a fazer a libertação de toda aquela igreja, havia umas 600 pessoas, e eu ordenava que aquele espírito maligno que estava amarrando a vida dele, soltasse a vida dele. E ele começou a colocar a mão na cabeça, como que tirando alguma coisa, nos braços, nas pernas, e aquele espírito ali foi obedecendo aos comandos. E quando terminei a oração, ele se levantou, sentou na cadeira e ficou normal. E o pastor disse, interessante que o rosto dele já mudou. E eu percebi que quando terminou o culto, ele estava conversando com outras pessoas na igreja, como se fosse normal. Eu fui embora, e alguns meses depois, 6 meses, eu voltei lá em Moçambique para fazer libertação. E quando eu fui nessa igreja, aquele homem estava lá na igreja, sentado com uma Bíblia na mão. Estava livre, porque há poder no sangue de Jesus, há poder no nome de Jesus, para a libertação de todo cativeiro. A Bíblia diz que quando o gadareno foi liberto, está aqui na sua Bíblia, quando os demônios foram para o abismo, foram para o mar, saíram dele, os donos dos porcos fugiram, ficaram com medo, e aí a Bíblia diz no versículo 15, e foram ter com Jesus e viram endemoniado o que tivera legião, assentado, vestido e em perfeito juízo, e temeram. Observe aqui no versículo 15, que os donos dos porcos ficaram com medo, porque viram o homem liberto. Quando você é liberto, as pessoas ficam com medo daquilo que aconteceu na sua vida. Quando você para de beber, para de mentir, para de prostituir, muda de vida, pega uma Bíblia, vem para a igreja, muita gente vai ficar com medo daquilo que aconteceu em você. É um mundo espiritual. Ninguém entende quando alguém é liberto. Roubava, matava, prostituía, agora não faz mais. Mas esse é o poder de Jesus. Esse é o poder de Jesus. A Bíblia diz que ele estava assentado, vestido e em perfeito juízo. É a transformação que Deus faz. Deixa eu dizer uma coisa para você. O maior sinal de uma libertação é quando a nossa mente é liberta. Quando você passa a ter um juízo perfeito. Quando você muda as suas atitudes. Quando você faz aquilo que é certo. Quando você ama a sua família, cuida daquilo que Deus te entregou. Quando você ama a sua própria vida, isso é juízo perfeito.
E a libertação do gadareno representa a nossa vida. Você pode falar assim, mas como assim? Sabe por quê? Esse homem vivia acorrentado de demônios numa cidade chamada Gadara. E Jesus foi até ele. E um dia, Jesus veio até nós. Jesus deixou Cafarnaum, deixou Israel. Pode dizer mesmo, obrigado Jesus. Diga, obrigado Jesus. Porque é uma verdade. Jesus deixou a casa do Pai, deixou o céu, deixou a eternidade e veio aqui no nosso tempo para nos levar para a eternidade, para nos levar para a casa do Pai. Isso é amor ou não é? Que amor é esse? Nós não podíamos ir até Ele, mas Ele veio até nós. Por amor a nós, Ele disse, ninguém tira a minha vida, eu mesmo a dou. Eu tenho o poder de dar a minha vida e de tornar a tê-la. Por amor a nós. O gadareno não podia ir até Jesus. Jamais, um homem endemoniado daquele jeito, que quebrava cadeias, cemitério, correntes, quem que conseguiria levar ele até Israel para ser liberto? Mas Jesus foi até ele. Foi a primeira e última vez que Jesus saiu de Israel para entrar num outro território, numa outra região fora de Israel, numa terra de pagãos. Sabe por quê? Por um homem. Por amor a cada um de nós, Jesus veio. Ele amou o mundo de tal maneira que veio, se entregou por nós, para nos libertar dessas legiões que estava nos levando para o abismo. E você não vai para o abismo, porque Jesus já chegou na sua vida. Quem crê diz amém. Diga aleluia. No sul de Minas, uma mulher que servia aos demônios, ela recebia 36 entidades. E um dia ela ligou para mim dizendo, eu quero esse Jesus que você crê. E ela disse, só tenho medo deles me matarem. Eu falei, pode ter certeza. A partir de hoje a sua vida está nas mãos de Jesus, e nenhum demônio vai te tocar, porque maior é Jesus. Ele venceu as trevas, Ele venceu o diabo, Ele venceu a morte, Ele venceu o pecado, por nós. E não há poder maior do que o de Jesus. Por isso a libertação dele representa a nossa vida e a nossa história. Escute a revelação. Escute a revelação. No outro dia, diz aqui, ele estava assentado, vestido e em perfeito juízo, se tornando discípulo de Jesus, seguidor de Jesus. Um dia nós estaremos no céu. Um dia eu e você estaremos no céu. Quem crê, diga amém. E sabe que como nós estaremos no céu? Assentados, vestidos e em perfeito juízo. Nós teremos a mente de Cristo, teremos novas vestes, lavadas no sangue do Cordeiro, livres de toda perturbação espiritual, assentados com aquele que venceu por nós. E nós iremos cantar com milhares e milhares, dizendo: digno é o Cordeiro de receber a honra e a glória e o louvor para sempre. Quem crê diz amém. Aleluia. E quando Jesus volta para o barco,
para voltar para Israel, a Bíblia diz aqui que o gadareno diz: permita ir junto, deixa eu ir junto. No versículo 18 de Marcos capítulo 5, e entrando ele no barco, rogava-lhe o que for endemoniado, que o deixasse estar com ele. Jesus, porém, não lhe permitiu, mas disse: vai para a tua casa, para os teus, e anuncia-lhes quão grandes coisas o Senhor te fez, e como teve misericórdia de ti. E ele foi e começou a anunciar em Decápolis. Sabe o que é Decápolis? São 10 cidades. Ele se tornou missionário, ele se tornou apóstolo e começou a pregar sobre Jesus, o que Deus tinha feito na vida dele, e milhares de pessoas se converteram a Jesus. Uma semente plantada fora de Israel. Enquanto Jesus estava em Israel, um homem chamado gadareno, que morava no cemitério, que comia restos mortais, que cortava o seu corpo com pedras, que andava nu, andava de cidade em cidade, vestido, dizendo: Jesus me salvou. Decápolis. E uma dessas 10 cidades, chamada Damasco, anos depois, um homem chamado Saulo de Tarso, perseguidor da igreja, foi levado para Damasco, na casa de um irmão chamado Ananias, provavelmente discípulo do ex-gadareno. Olha como Jesus via o mundo espiritual que ia acontecer no futuro. E conhecemos a história de Paulo, um dos maiores apóstolos da igreja primitiva. Agora eu fico maravilhado de pensar. Para e pensa um pouco. Quando esse homem volta para casa, vestido, hein, pastor Carlos? Bonito, igual o pastor Carlos assim. Vestido, arrumadinho, cabelo penteado. Volta para casa e o pai está esperando. A mãe, o pai, os irmãos, os primos, os tios, parentes. Quem é esse? Esse é aquele que vivia no cemitério, com o cabelo comprido, com as unhas compridas, com cara de demônio. Quem é esse? Quem fez isso na sua vida? E ele dizia: Yeshua. Quem mudou a tua história? Ele dizia: Jesus. Quem te libertou da sepultura? Jesus. Quem te libertou dos demônios? Yeshua. E ele começa a pregar para toda a sua família, a sua casa, os seus irmãos. E o seu pai diz: mata o melhor cordeiro, porque meu filho que estava morto reviveu. É a parábola do filho pródigo. Aquele que estava perdido foi achado. Coloque-se de pé por um instante. Nesta manhã, nós precisamos adorar Jesus, como fez esse homem. Pode apagar um pouco das luzes. E eu gostaria que você, nesta manhã, nós vamos nos conectar com Yeshua. Como aquele homem que não perdeu a oportunidade de correr e gritar: Yeshua! Eu quero convidar você para vir à frente, para adorar Yeshua, se entregar a Ele. Talvez hoje seja a primeira vez que você vem à igreja. Vem à frente.
Talvez hoje você está aqui dizendo: eu preciso dessa libertação. Vem à frente. Talvez hoje você está dizendo: eu preciso desse milagre na minha vida. Vem à frente para dizer: Yeshua. Ele gritava: Yeshua. E naquele dia ele foi liberto. E hoje você será liberto. Hoje a sua família será livre. Eu convido você nesta manhã a adorar, enquanto você vem na frente. Não perca a chance. Saia do seu lugar. Enquanto você caminha, as correntes estão sendo quebradas, as cadeias estão sendo quebradas. Por Yeshua. Ele está te libertando dos vícios. Ele está te libertando da violência. Ele está te curando das enfermidades, da loucura. Venha adorando a Yeshua. Erga suas mãos para os céus. Toda a igreja nessa manhã, vamos nos conectar a Yeshua. Seja livre hoje. Seja livre. Seja livre de toda mentira. Seja livre do engano. Você não nasceu para sofrer. Você não nasceu para viver assim. Jesus veio para te libertar. Seja livre hoje. Seja livre hoje. Ele quebra as correntes. Ele quebra as cadeias. Ele te liberta das legiões. Ele muda a tua história hoje. É hoje que Ele está mudando a tua história. Você não vai morrer nas drogas. Você não vai cometer suicídio. As legiões vão para o abismo, mas você não vai. Amado é o mais belo entre milhares.
nos amou primeiro. Ele nos amou primeiro. Um dia nós estaremos no céu. Um dia você estará no céu. E os anjos vão te perguntar: o que é que mudou a sua vida? Quem é que te salvou? E nós vamos dizer: Yeshua. Ele atravessou o mar e me libertou. Nós vamos testemunhar para os anjos no céu que quem me salvou foi Jesus, foi Yeshua. E nós vamos adorar o Senhor para sempre. E hoje Deus está te libertando. Você está livre. Dê um abraço à pessoa que está do seu lado e diga: você está livre. Pode abraçar. Toda a igreja abrace 2, 3 pessoas e diga: você está livre por Yeshua.